Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 5º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje nos apresenta Jesus Cristo que continua a sua missão e que cura a sogra de Pedro. Diz aqui que Jesus saiu da sinagoga depois que ele tinha exercido ali o seu ministério, foi para a casa de Simão e André, de Pedro e de André. E lá chegando, a sogra de Pedro estava doente e ele a curou. E diz aqui, ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. E eu gostaria então, meus irmãos, de meditar com vocês essa realidade de Deus que nos concede graças, mas Deus não nos concede graças simplesmente para nos tornar mais belos aos seus olhos. Deus que nos concede graças para que nós nos tornemos instrumentos de graça, para que nós o sirvamos. Jesus curou a sogra de Pedro e ela começou a servir Jesus. O Senhor nos concede graças e nós precisamos servir nosso Senhor. Nós precisamos experimentar essa graça da liberdade de servir a Deus, de entregar a Ele a nossa vida e de encontrar no serviço a Deus a nossa alegria. Isso, meus santos, é uma graça que precisamos pedir a Deus. Meu Deus, concede-me a liberdade de te servir. Concede-me a liberdade de te dar a minha vida. Concede-me a liberdade de usar a minha vida para a tua glória. Se nós observarmos aqui a segunda leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós vemos exatamente isso. São Paulo, que recebeu a graça da conversão, nosso Senhor que apareceu a ele e o chamou para o seu ministério, e São Paulo aqui é todo generosidade. Ele diz: ai de mim se eu não evangelizar, ai de mim se eu não servir a Deus, ai de mim se a Ele eu não me entregar. E a entrega de São Paulo foi tão generosa e radical que nem sequer ele queria receber salário algum pelo seu apostolado, aquilo que era justo. Mas São Paulo trabalhava como fabricante de tendas, ele se mantinha com o seu próprio trabalho para que ninguém interpretasse o seu ministério como um ministério interesseiro. Ele diz aqui: se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário, mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que então consiste o meu salário? Consiste em pregar o Evangelho, e que eu faço de graça. Então essa generosidade de São Paulo, ele experimentou de tal maneira o amor de Deus na vida dele, que ele quer amar de volta. Meus irmãos, é uma realidade que nós precisamos pedir a Deus, que Ele nos conceda experimentar de uma maneira nova. Se eu perguntar aqui, levante a mão, quem crer no amor de Deus, todo mundo vai levantar a mão. Se eu me encontrasse com algumas pessoas individualmente, e eu perguntasse: você crê que Deus o ama? Nossa, todo mundo diria: sim, eu creio sim que Deus me ama. Mas sabe qual é a verdade? Que você crê, mas você crê ainda de uma maneira tão superficial, tão rasa, tão rasteira, que essa sua fé não é capaz de modificar a sua vida. Você precisa pedir a Deus que Ele lhe conceda a graça de uma fé profunda no amor dEle por você. Isto é, Deus o ama, mas você precisa crer neste amor.
e pedir a Deus a graça de um amor forte, de uma fé forte, de uma fé profunda que o leve até as lágrimas por você não amar a Deus. Quando você crer no amor de Deus, você vai chorar por não amar a Deus como Ele merece ser amado. Quando você crê no quanto Deus ama você, você vai se sentir infeliz, incomodado por não amar a Deus mais, por não amá-lo mais do que a você mesmo, por não amá-lo de uma maneira digna dele, por não amá-lo à maneira dos santos. É por isso que Jesus, que a sogra de Pedro, ao ser curada, ela se põe a servir, porque ela quer expressar o seu amor a Jesus. É por isso que Paulo, aqui, ele não quer sequer receber salário, porque ele quer amar de uma maneira concreta, o mais radical possível a Jesus. Ele quer amar Jesus da maneira mais radical possível. É por isso que Jesus, porque ama o Pai e crê no amor do Pai por ele, o Pai me ama, é por isso que Jesus faz tudo pelo Pai. Se vocês se recordarem, para aqueles que leram o Evangelho de ontem, Jesus, depois de acolher os apóstolos, depois de um dia de apostolado seu e dos apóstolos, veio uma multidão à sua procura e diz que ele não tinha tempo nem de comer, que não tinha tempo nem de descansar, mas que ele acolheu aquele povo como ovelhas sem pastor. Ele acolheu, não podia fazer diferente. E é por isso que no Evangelho de hoje nós vemos também, diz aqui, à tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus cuidou de todos eles. E quando foi de madrugada, Jesus acorda e vai rezar. Quando, versículo 35, Marcos capítulo 1, versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto, por amor ao Pai, desejo de estar em intimidade com o Pai. Jesus rezava e levantava de madrugada para rezar. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Se Jesus se levantava de madrugada para rezar, a gente não pode nem dormir então, né? A gente não pode nem dormir, porque nós precisamos muito mais do que Ele, ora. Então vamos fazer o quê? Vamos acordar mais de madrugada ainda? Isto é, precisamos rezar, pedir a Deus que nos conceda um coração semelhante ao do seu Filho, para que nós queiramos nos entregar a Deus, para que nós amemos a Deus de tal maneira que ofertemos a Ele pequenos sacrifícios, para que nós na nossa vida vivamos aquilo que os santos viviam, buscar tudo para a maior glória de Deus, ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus, buscar tudo para alegrar a Deus. São Francisco de Assis, que chorava dizendo: Jesus não é amado, Deus não é amado. Quer dizer, como é que Deus não é amado? Como aquilo lhe doía no coração, e quis amar Jesus Cristo sofredor, e Jesus Cristo no miserável, que se fez miserável para amar Jesus da maneira mais radical que lhe fosse possível. São Padre Pio, que entregava a sua vida de sacrifício, de penitências, de perseguição e humilhação, pela santificação dos padres, pela conversão dos pecadores. Santa Teresinha do Menino Jesus, que amava tanto a Jesus, que quando soube que no inferno ninguém amava Jesus, pediu a Deus a graça de ir para o inferno para amá-lo lá. Vocês podem compreender isso? Ela pediu, se fosse possível, ela amar a Deus no inferno, ela queria ir para o inferno, porque era muito triste imaginar um lugar em que Deus não era amado. Então, ouvir isso, ver o exemplo dos santos, isso deve despertar nos nossos corações um desejo grande
Eu quero que Jesus seja amado e amado muito no meu coração. E eu quero que Jesus seja amado e amado muito nesta paróquia. Que os paroquianos do Cristo Rei amem muito a Jesus e cresçam no amor cada vez mais a Jesus. Que cresçamos em generosidade como esta de São Paulo, que deu tudo. Que nós experimentemos, tenhamos uma fé tão grande no amor de nosso Senhor, que nós queiramos também viver na nossa vida a generosidade. Dar a Deus aquilo que Ele pede e dar a Deus até aquilo que Ele não nos pede. Isto é, fazer por generosidade. Eu quero, Senhor, eu quero me doar a Ti. E eu quero fazer as coisas que eu faço por amor a Ti. Então o sacerdote que se entrega no ministério por amor a Deus. Ele se sacrifica pelas ovelhas por amor a Deus. O homem e a mulher casados que se sacrificam no matrimônio por amor a Deus, se sacrificam um pelo outro e ambos se sacrificam pelos filhos. Eu dizia na missa de manhã que me encontrei com um casal que não é daqui. E o casal estava preocupado porque os filhos estavam indo por um caminho estranho, um caminho não correto, um caminho de pecado. E eles estavam preocupados, o que eles deveriam fazer, e devo mudá-los de escola, devo levá-los para um psicólogo. E ouvindo aquilo, e eu disse, acho que eu disse com caridade, mas eu disse, e eu disse mais ou menos isso que eu vou dizer a vocês, meus santos. Mas não se esqueçam que a responsabilidade de educar os seus filhos é de vocês, não é da escola, nem do psicólogo. Não estou falando que não seja válido levar ao psicólogo, caso seja necessário, nem trocar de escola. Só estou dizendo que a educação fundamental dos filhos, aquele sacrifício da presença do pai e da mãe com o filho, aquela presença que diz, não vou deixar meu filho pendurado no celular, é mais cômodo deixá-lo pendurado no celular, porque eu me esqueço dele, ele esquece de mim e pronto. Não, eu vou estar do lado dele, eu vou corrigi-lo, eu vou ensinar o correto. Eu não vou simplesmente dar ao meu filho aquilo que ele me pede, e aí ele deixa de me importunar, e aí eu vou fazer as coisas que eu quero fazer, mas não, eu vou negar ao meu filho aquilo porque é a ocasião de educá-lo, e isso é para a maior glória de Deus. O pai e a mãe que se sacrificam para educar os seus filhos e prepará-los para Deus. Isso é uma expressão generosa de amor a Deus. Porque eu amo a Deus e quero que os meus filhos se encaminhem para Deus, que eles não se percam, eu farei de tudo o possível, até se necessário for, eu vou me sacrificar para que os meus filhos tenham a melhor educação possível. E quando um cristão diz, quando um católico diz a melhor educação possível, ele sempre coloca Deus no centro. Eu vou passar Deus, a fé em Deus, o amor a Deus, o desejo do céu, a relatividade das coisas do mundo e a centralidade de Deus em nossas vidas. Eu vou passar isso para os meus filhos, porque isso ninguém passará. Não vai ter escola que vai passar. Não vai ter ninguém a quem eu possa esta função delegar. Então, se para isso eu vou precisar me sacrificar, eu vou me sacrificar. Foi o que São Paulo disse. Ele disse assim, livre em relação a todos, isto é, ninguém vai falar que eu estou pregando para ganhar dinheiro. Eu estou livre em relação a tudo isso. Eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. São Paulo tinha uma visão. Ele fazia aquilo para que o seu apostolado fosse fecundo. Ele fazia aquilo para que o seu apostolado não fosse posto em dúvida. Ele fazia aquilo para ganhar o máximo de almas. Dá-me almas e ficar aí com o resto. Então ele queria ganhar almas para Deus. Então eu me fiz tudo, eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco para ganhar os fracos.
Com os fortes eu me fiz forte para ganhar os fortes, com todos eu me fiz tudo para salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo. Vê aqui o amor generoso de nosso Senhor, de se entregar totalmente e amar a Deus com essa total generosidade, de querer ganhar o maior número possível. Pois bem, meus santos, o que então nós podemos fazer para que Jesus seja amado no nosso coração? O que então nós podemos fazer para que Jesus seja amado no nosso coração? Para que Jesus seja mais amado nesta paróquia? Para que mais almas sejam ganhas, sejam compradas, sejam resgatadas para Jesus Cristo? O que nós podemos e devemos fazer? Rezar mais. E Jesus hoje nos dá o exemplo. Ele levantava de madrugada para rezar. Nós precisamos melhorar a qualidade das nossas confissões. Das nossas comunhões. Nós precisamos comungar com mais fruto, com mais intimidade com Deus. É claro, padre, quer dizer que para eu comungar com mais fruto, com mais intimidade com Deus, eu preciso me confessar? Sim, também, é claro, óbvio, pelo amor de Deus. Comungar em pecado mortal é sacrilégio, Deus o livre. Mas não apenas, nós precisamos crescer em amor e em intimidade com nosso Senhor na nossa comunhão. Meus irmãos, tem gente que tem recebido Jesus na Eucaristia como se recebe uma coisa. Isto é, recebe Jesus na Eucaristia e volta para o banco. E aí fica lá cantando, sabe, Senhor, isso aqui é música de ofertório, né? Qualquer outra música. Fica cantando, esperando que o padre diga oremos. Não, você deve receber a comunhão, você recebe Jesus na Eucaristia e você vai conversar com Jesus. Você vai rezar, você vai entrar em intimidade com Ele. São João Bosco, eu dizia, na quarta-feira, no dia 31, dia dele, ele falava que ele chegava mesmo até a não aconselhar uma comunhão frequente de pessoas que não lutavam contra os seus pecados veniais. Os pecados veniais que não são necessários de serem confessados. Eu obtenho o perdão dos pecados veniais pela participação da Santa Missa, por uma penitência, por uma oração, pela oração devota do Pai Nosso, eu já obtenho o perdão dos pecados veniais. Mas para isso eu preciso ter ódio aos pecados veniais. Mas quando a alma está apegada a um monte de pecadinhos, de vontades próprias, da sua maneira de pensar, com a sua preguiça, com a sua mundanidade, uma maneira meio mundana de viver a sua fé, essa alma, ela vem à missa, ela confessa os pecados mortais, ela comunga, mas ela não progride. Por quê? Porque ela não reza, ela não mergulha, ela não aprofunda na sua alma e toma consciência de que ela precisa mudar. Como ela não reza, e o momento principal e privilegiado para um católico, o momento mais propício de encontro com Deus para um católico é quando ele recebe Jesus na Eucaristia. Ele tem Jesus físico dentro dele, mas ele não reza, de modo que aquela sua fé pequena no amor de Deus em nada cresce. De modo que, como ele não cresce na fé, no amor de Deus, a generosidade que é a resposta não vem. Por quê? Porque de verdade, eu não me creio amado por Deus. E aí eu não sinto necessidade de amar a Deus de volta. Pelo contrário, quando eu começo a perceber que o padre começa a pedir algo a mais, uma maior exigência, eu começo a dizer interiormente, é exagero, é radicalismo. Esse padre é muito exigente, ele é muito radical, não precisa de tudo isso. E aí você vai se sabotando, né? Você vai racionalizando, criando argumentos para que torne a sua alma cada vez mais amarrada naquela inatividade espiritual que o levará à morte.
Então o que é que nós podemos aqui, na Paróquia Cristo Rei, começar a fazer? Que nós já começamos hoje na missa pela manhã, e faremos essa experiência aos domingos. Nós iremos, terminando a missa, eu espero que você, quando receber Jesus, que você volte para o seu banco, que você vá rezar. O Ministério de Música continua cantando para que de alguma maneira, como música de fundo, o ajude a rezar. Mas a finalidade não é mais você ficar cantando. Você já recebeu Jesus. Você vai conversar com Jesus. Você não recebeu uma coisa, você recebeu uma pessoa. E você vai rezar, conversar com Ele e dizer: Jesus, o meu coração é tão diferente do coração de São Paulo. Ele se fez tudo para todos. E eu não quero me sacrificar por ninguém. O meu coração é tão diferente de São Paulo, porque ele procurava em tudo a tua glória, e eu procuro em tudo a minha vontade, os meus desejos, a satisfação dos meus apetites. Jesus, o meu coração é tão diferente do coração de Santa Teresinha, porque ela, para te amar, estava disposta até mesmo a ir para o inferno, e eu estou acabando indo para o inferno, porque eu não quero te amar. Jesus, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Por favor, Senhor, que o teu sangue não caia em vão, que essa comunhão que eu recebi não seja em vão na minha vida, não seja perdida na minha vida. E você conversa com o nosso Senhor, e você quer interceder pelos seus filhos, pelos seus pais, você está ali com Jesus, rezando. Então muito bem, você vai fazer isso, mas Jesus continua fisicamente presente dentro de você, como se você fosse um ostensório, por 15 a 20 minutos, até que o pão e o vinho sejam digeridos pelo seu suco gástrico. Então, de 15 a 20 minutos, Jesus está fisicamente presente em você. E às vezes, o padre termina e você vai embora, e nem sequer reza. Então, como é que nós iremos fazer agora? Eu vou dar a bênção, darei os avisos que tiver que dar, darei a bênção, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. A missa terminou, mas aqueles que precisam ir embora, podem ir em paz. Mas se você pode dar no dia do Senhor, pelo amor de Deus, se no dia do Senhor, você não pode dar a Ele um pouquinho mais de tempo, então se você pode, você vai permanecer na igreja ainda uns 15 minutos, uns 20 minutos, em silêncio. E para nos obrigar ainda mais ao silêncio, eu vou expor o Santíssimo, que não seria necessário, já que temos Jesus dentro de nós. Mas para tornar ainda mais clara esta presença sagrada de Deus, o Santíssimo estará exposto. Eu estarei aqui no genuflexório também de joelhos, fazendo a minha ação de graças, rezando, e vocês fazendo a ação de graças de vocês. Você tem que ir embora. Aqui ninguém vai ficar olhando, fulano vai embora, fulano ficou. Quem tiver que ir embora, vai embora, e ninguém vai olhar a vida de ninguém. Mas se você vai embora, você vai calado, você não vai conversar com ninguém. Quer conversar? Você vai conversar lá fora, bem longe da porta. Por quê? Para não atrapalhar a quem quer rezar. E aqueles que ficarem, eu vou ficar 10 minutos, por quê? Porque os ministros, eles não têm opção, eles vão ter que se ajoelhar e rezar comigo. Os acólitos e coroinhas não têm opção, e as leituras não têm opção, então vão rezar comigo. Então eu fico 10 minutos, que pode ser que eles tenham um outro compromisso, então depois nós iremos entrar na sacristia. Mas como vocês não estão presos a mim, vocês podem ficar os 20 minutos. Mas é claro, padre, é obrigado? Não, meu santo, pelo amor de Deus, não é obrigado. Mas o amor, ele se expressa naquilo que não é obrigado, naquilo que não é obrigatório. É na gratuidade de dizer: Senhor, porque eu te amo, e porque eu preciso de ti, e preciso te amar mais, eu vou rezar. Embora, Senhor, não saiba nem muito bem o que eu vou rezar, mas você vai crescendo na intimidade, permanecendo em silêncio, na presença de nosso Senhor. E que alegria nós daremos a nosso Senhor, vendo os seus filhos, num domingo, à noite, em silêncio, rezando após a missa, quando normalmente o povo fala do povo católico, quando o padre diz: ide em paz, o Senhor vos alcance, que já está indo embora, com a graça de Deus, não para nosso orgulho, mas para amar nosso Senhor. Nós não teremos desespero de sair correndo da igreja,
porque é a casa do Senhor, e onde mais nós ali o encontramos. Então vamos começar, marcar dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro foi o dia que eu entrei no seminário aqui em Cuiabá. Então, aqui, seminário da Arquidiocese. Então é uma data que eu sempre me recordo. Em Maceió foi no dia 22 de fevereiro. Aqui foi no dia 4. Então vamos gravar e faça a experiência. Daqui a um ano, 4 de fevereiro de 2019, você verá que a sua alma estará diferente. Porque você progrediu na sua vida de oração. E não há como progredir na vida de oração e não progredir no amor. E não há como progredir no amor e não progredir na santidade. Então é algo que a graça de Deus fará. Porque nós, por nós mesmos, nós não somos capazes de buscar em tudo a maior glória de Deus. Imagine o que é chegar e perguntar: fulano, por que você nasceu? Qual é o seu objetivo na vida? Carnalmente, nós iremos dizer o quê? O meu objetivo é ser feliz. O meu objetivo é me realizar. Agora imagine quando, por graça de Deus, formos capazes de dizer: o meu objetivo não é ser feliz, o meu objetivo é buscar a glória de Deus. Se para buscar a glória de Deus eu tiver que abraçar a infelicidade aqui na terra, eu a abraçarei com os mártires. Se para buscar a maior glória de Deus eu tiver que buscar a renúncia de mim mesmo, eu farei como os religiosos. Eu abraçarei a renúncia à minha própria vontade e abraçarei a vida religiosa. Se para buscar a maior glória de Deus eu preciso fazer nascer famílias santas, eu me unirei aos santos homens e mulheres que geraram filhos para Cristo e para a igreja. Se para a maior glória de Deus eu preciso, faz parte do caminho de Deus, faz parte da vontade de Deus, ou da permissão de Deus, que eu em cima da cama eu fique doente, eu me unirei aos santos doentes que rezaram e se ofereceram como sacrifício em cima dos seus leitos. Isto é, eu quero em tudo buscar a maior glória de Deus, esse desprendimento de si mesmo, que meus santos, por nós mesmos, nós não somos capazes. Compreendamos isso. Nós, por nós mesmos, não quereremos a glória de Deus. Nós, por nós mesmos, nós queremos o quê? A nossa felicidade, o nosso bem, alguma realização. Mas procurar em tudo, em primeiro lugar, independentemente do que aquilo me custe, a glória de Deus, a felicidade de Deus, o crescimento do reino de Deus. Isso é a ação do Espírito Santo, que se alcança na vida de oração, na intimidade com o nosso Senhor. E para nós católicos, meus santos, que alegria, nós temos um caminho certo, seguro e eficaz, com todas as graças de que nós necessitamos, e de um modo todo particular, com esta intimidade com Jesus na Eucaristia, em cada missa. Vamos começar, e já comece na sua oração, de ação de graças, a perguntar: Jesus, a quaresma está chegando, que penitências eu irei fazer? Jesus, a quaresma está se aproximando, como é que eu vou viver esses 40 dias de penitência, oração e caridade? Me ajuda, Senhor, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou malandro, e eu tendo a buscar aquilo que não me custa, e que não me é exigente. Me ajuda, Senhor, vinde em auxílio dessa minha vontade débil, dessa minha vontade frouxa, dessa minha vontade mole, dessa minha vontade preguiçosa, que não quer, que não é generosa e que não quer, Senhor, se unir aos santos, se unir à Virgem Maria, que procuraram em tudo fazer a tua vontade para buscar a tua maior glória. Vamos então, meus santos, começar hoje, neste 4 de fevereiro, o nosso primeiro passo: melhorar as nossas comunhões, melhorar, aumentar o espaço que nós damos a Deus na nossa comunhão, para que Deus tenha mais espaço para agir na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.